vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e nós vamos falar de 3 temas mais específicos, sendo o primeiro a tundra, depois a taiga e por último aí a floresta temperada, ok? Com relação então à tundra, ela é um tipo de vegetação, né, de bioma, melhor dizendo, que ocorre aí na região ao redor do Polo Norte. Tundra significa, então, em finlandês, colina ártica, né? O solo aí permanece congelado a maior parte do tempo, mas durante o verão uma fina camada dele se descongela e acaba surgindo, então, uma vegetação rasteira, constituída, então, por musgos, líquens, capins. E aí, entre os animais, tá? Existe a presença de insetos, de pássaros, de caribus, de lemingues, urso branco, ou chamado urso polar, a lebre ártica, raposa polar e o lobo ártico, ok? No inverno, as aves e alguns mamíferos migram para regiões aí mais quentes. Então, nessa imagem, nós temos aqui, na letrinha A, tá? A tundra, né? Mais especificamente, e na letra B aqui nós vamos ter então um representante que é um caribu, ou também chamado de rena americana, tá? Típica dessa região. Mudando agora de assunto, né? Nós vamos falar da taiga. A taiga, ou também conhecida como floresta de coníferas, está então localizada aí ao sul da tundra, em áreas do Canadá, da Sibéria e dos Estados Unidos, por estar aí mais perto então do Equador, porque a gente está descendo, né, da região do polo, sentido Equador, acaba recebendo então maior quantidade de energia solar que a região onde tem a tundra. Então, nessa região nós podemos observar a presença de gimnospermas, como, por exemplo, nós temos então o pinheiro, a sequoia e o abeto. Nessa primeira imagem aqui, tá? O aspecto aqui, ó, típico da vegetação de taiga. Depois aqui na foto B, ou na imagem B, nós temos marmota com seus 2 filhotinhos. E na imagem C, nós vamos ter aqui, então, um urso pardo, tá? Já não é mais um urso polar ou urso branco, né? Porque a vegetação já não fica mais tão branca, então ele precisa, então, ter um outro tipo de pelagem, né? Para poder se camuflar nessa região. Bom, dando continuidade, então, as folhas dessas árvores são protegidas aí por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração, principalmente, né, no período em que o ambiente está com pouca água, então a planta não pode perder água, então ela tem esse mecanismo aí. No inverno, a água do solo vai congelar, então por isso as plantas não conseguem então repor a água perdida pela transpiração. O formato das folhas também representa uma adaptação ao clima frio. Elas são finas, compridas e em forma de agulha. Deste modo, então, a área, né, de transpiração é menor, ou seja, a área foliar é menor, o que também ajuda a diminuir a perda de água no inverno. Além disso, então, o formato de agulha das folhas impede o acúmulo de neve sobre elas e, como os ramos são mais flexíveis, eles se curvam em vez de quebrar, né? E aí deixam a neve cair. Então, tudo isso é uma adaptação para esse clima. A fauna é mais rica que a da tundra, onde nós vamos ter a presença de insetos, de aves, de lebres, de alces, de renas, de ratos silvestres e mussaranhos, né, que servem de alimento a carnívoros como martas, linces, lobos e ursos pardos, tá? Como é o que aparece nessa imagem C aí. A floresta temperada agora, vamos mudar o nosso tema, ela já tem uma outra característica. Ela diz respeito, então, a regiões onde não estão localizadas em regiões quentes, gostam de de um clima um pouquinho mais frio, mas não tão frio quanto a taiga nem a tundra, ok? Então, as florestas tropicais localizam-se aí nas regiões de clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas,
como algumas áreas dos Estados Unidos, algumas regiões aí da Europa e da Ásia, e aqui na América do Sul nós vamos ter sim característica aí de vegetação desse tipo. A maioria das florestas temperadas, então, vão se caracterizar, né, pela perda das suas folhas das árvores no fim de outono, o que reduz então a perda de água no inverno. Mas contudo, as folhas voltam a crescer no período, né, propício, ou seja, na primavera. Nessas florestas encontram-se vários invertebrados. Aí nós podemos mencionar também vertebrados, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí, como exemplos mais específicos, nós podemos falar ratos silvestres, marmotas, veados, ursos, gambás, pumas, lobos, linces, raposas, gato selvagem e esquilos, tá? Nessa primeira imagem, aqui na letrinha A, que é aqui em cima, nós temos então a vista aí da floresta temperada. Na letrinha B, nós temos um representante, um veado, né, de Virgínia. E na letrinha C, nós temos aqui um panda, né, que já é mais típico daí na região da China. Perfeito? Com relação a esses 3 temas, era isso que eu queria falar para vocês de uma maneira mais simplificada. Então eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. E bons estudos!